Então, vamos ler, por favor, em Esdras capítulo 3. Só tem 13 versículos, mas não vamos ler o capítulo inteiro. Vamos deixar fora certos versículos esta noite para conservar tempo. Versículo 1. Esdras capítulo 13, versículo 1. Chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zerubabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. No versículo 6, no início, lemos: desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Versículo 8. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos, e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus. Os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instrução de Davi e de Israel. E cantavam a revezas, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom e porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou, com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Isso vai servir para a nossa leitura, tá? Para ver como nós temos diante de nós assuntos interessantes para a nossa reunião aqui hoje de noite. E sem perder mais tempo, eu gostaria de mostrar mais um slide que poderia ser usado para analisar este capítulo de uma maneira mais fácil para nós aqui hoje de noite.
Eu já disse nessas reuniões que capítulo 1 nós temos como título Retorno. Capítulo 2, Registro. Aqui no capítulo 3, nós temos como título Reconstrução. E vamos dividir este capítulo em 4. Versículo 1, nós temos reunião. Eu vou ter que explicar essa reunião, porque lemos no versículo 1 que todos os filhos de Israel se ajuntaram ali na cidade de Jerusalém, como se fossem um só homem. E vamos ter que explicar isso para os nossos irmãos aqui hoje de noite. Versículos 2 a 7, temos resolução, porque os filhos de Israel resolveram em si mesmos construir o altar. E vamos ter que falar sobre este grande assunto hoje de noite. Dá para ver como priorizaram o altar de bronze e levantaram aquele altar no lugar específico ali em Jerusalém. Versículos 8 e 9, temos o assunto de reconstrução, pois ali nós lemos dos fundamentos da casa do Senhor, e depois de lançar os fundamentos, começaram a levantar as paredes. E assim temos reconstrução da casa de Deus, do templo em Jerusalém. Mas por fim, neste capítulo, versículos 10 a 13, temos o assunto de reação. Porque notamos aqui nestes versículos que o povo se dividiu em dois. Certas pessoas se alegraram muito por ver o templo de Deus naquela fase de reconstrução. E por isso tinha tanto júbilo entre muitas pessoas lá em Jerusalém. Porém, havia outra classe de pessoas em Jerusalém que, vendo o templo e a insignificância desse templo em comparação com o de Salomão, essas pessoas choraram. E vamos ter que falar sobre este assunto. No lado direito aqui do slide, eu tenho anotado certos versículos do livro dos Atos dos Apóstolos. E temos uma palavra ali em verde, uma palavra sublinhada aqui nestes textos. É muito interessante, porque ali nós lemos em Atos capítulo 1 e 14, por exemplo, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Capítulo 2 e 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, e a mesma palavra grega realmente, no mesmo lugar. Capítulo 2 e 46, e perseveravam unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa. E assim temos várias referências com essa palavra unanimemente ou unânimes, que quer dizer uma mente. Crentes ali no livro dos Atos dos Apóstolos com uma só mente. Eu só anotei isso para os irmãos saber que no início desta dispensação da graça de Deus, os crentes eram unânimes, com uma só mente, indicando concordância, harmonia, união. E não ficamos surpreendidos realmente que havia tanta bênção naqueles dias. Mas eu só escrevi essas referências para ilustrar o ponto que temos ali no primeiro versículo do capítulo 3 de Esdras. As pessoas, os judeus, congregaram-se em Jerusalém como um só homem. Ah, seria bom se fôssemos assim nas nossas igrejas de Deus. Então, isso vai servir para o slide. Vamos remover esse slide da tela. E assim, irmãos, vamos ter que abordar esse grande assunto que tem tanto interesse para nós hoje. Nós entendemos que quase 50 mil pessoas, judeus,
fizeram aquela viagem da Babilônia para Jerusalém. E nós lemos aqui no capítulo 13, versículo 1, que várias pessoas, enfim, se acomodaram nas suas cidades. Outras pessoas na cidade de Jerusalém. Mas nesta ocasião, tratando do assunto da reunião aqui na cidade de Jerusalém, todo mundo se congregou como um só homem. Eu gostaria de salientar esse fato, a união que havia entre os judeus, recém-retornados da Babilônia, a harmonia que havia entre eles, a concordância, tinham uma só mente e queriam falar nessa reunião sobre um assunto específico, sobre os próximos passos deles ali em Judá, e em especial na cidade de Jerusalém. Mas eu gostaria de citar aquele versículo que lemos em Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nós acreditamos firmemente que união entre os irmãos nas igrejas de Deus é essencial. Ah, que tragédia havendo dissensão, divisão, briga, disputa. Vamos evitar isso a todo custo, amados irmãos. E vamos cultivar união. Concordância. Não quer dizer que precisamos ser uniformes, mas precisamos estar em união uns com os outros, tendo uma só mente nas coisas de Deus. Eu me lembro daquilo que o apóstolo Paulo escreveu para os Filipenses, no capítulo 2, incentivando-os, ali nos primeiros versículos daquele capítulo, ele chegou a escrever o seguinte: portanto, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E assim nós temos ali vários apelos da parte do apóstolo Paulo para os filipenses, para que houvesse união entre os irmãos da igreja. E assim, concordância, harmonia, união são ingredientes na receita visando bênção do alto sobre as nossas reuniões, sobre as pregações do Evangelho, sobre o ministério da Palavra de Deus. E assim, vamos cultivar união. Nós lemos aqui no início, chegando, pois, o sétimo mês. Sétimo mês. Um mês especial no calendário de Israel. O mês de 3 festas. A festa de jubilação de trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Os judeus agora reconhecendo que já chegou o sétimo mês do ano, eles queriam celebrar estas festas. Pelo menos a festa das trombetas, no dia 1º, não havendo o templo reconstruído ainda, não tinham como celebrar o dia da expiação, porque não havia santuário para onde o sumo sacerdote tinha como entrar para fazer expiação. Mas queriam celebrar, a partir do 15º dia, a festa dos tabernáculos. Mas, para fazer isso, precisavam do altar. E como eu já disse, nesta reunião foi decidido levantar o altar de bronze naquele antigo terreno do Templo de Salomão. Para mim, isso é uma maravilha que esses judeus, removendo os escombros
enfim, acharam o lugar específico para reconstruir o altar de bronze. Lemos no início, nesses versículos, sobre a resolução para reconstruir o altar, mesmo antes de reconstruir o templo, queriam dar lugar para o altar de bronze, ali no antigo terreno onde ficava o templo de Salomão. Mas vale a pena observar que os dois líderes, lemos aqui de Jesua e lemos de Zorobabel. Jesua, o homem sacerdotal, ele era o sumo sacerdote da linhagem de Arão. Zorobabel, o homem real. Esses dois levantaram-se para dar um bom exemplo para os outros seguirem. Os líderes nas igrejas de Deus precisam dar um bom exemplo. Precisam tomar a iniciativa. Precisam estar ali na frente, indicando o caminho a ser seguido, dando um bom exemplo, incentivando, motivando os demais membros da igreja para seguir o seu bom exemplo. Será que os irmãos, os anciãos das igrejas estão fazendo isso? Vamos examinar esse assunto. Eu falando com anciãos nesta sala virtual hoje de noite, eu gostaria de animar os meus irmãos para agirem como líderes, para darem um bom exemplo nas suas respectivas igrejas. Nós lemos, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Servindo de exemplo ao rebanho. E assim os anciãos têm que estar ali na frente, indicando o caminho para os demais crentes seguirem. Ou que os irmãos sejam bons líderes nas igrejas. Mas vamos observar. Como eu disse, Jesua, o homem sacerdotal. Zorobabel, o homem real. Ele era da descendência de Davi. Duas qualidades de grande importância. Bom seria se estivessem na mesma pessoa. Eu gostaria de animar os meus irmãos para cultivar a sua vida para ser como homem sacerdotal. Também como homem real. Temos de ter a santidade do sacerdote, bem como a dignidade de uma pessoa de realeza. Mas eu me lembro de um versículo ali em Apocalipse, capítulo 1. Diz o seguinte, versículo 5. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para tudo sempre. Amém. O apóstolo João está afirmando que fomos feitos reis e sacerdotes. Ou seja, fomos feitos um reino de sacerdotes. E nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, somos como reis. Vamos andar neste mundo com dignidade. Não estou dizendo que devemos andar com orgulho, mas estou dizendo que devemos
andar com dignidade no meio das pessoas do mundo. Mas, além disso, devemos andar como sacerdotes. Ah, que privilégio temos de ministrar diante de Deus, oferecendo gratidão, adoração. Vamos tocar nesse assunto ainda. E assim, estou me lembrando neste momento que essas duas qualidades se veem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é rei, também sacerdote. Tanto rei como sacerdote. Eu me lembro de um versículo ali em Zacarias capítulo 6. Lemos no versículo 13. E ele mesmo edificará o templo do Senhor, elevará a glória, e assentar-se-á, e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono. Vamos sublinhar essas palavras. E será sacerdote no seu trono. Isso é uma maravilha. O Senhor Jesus Cristo é sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque. Também ele é rei. E será rei. É sacerdote, mesmo no futuro. Podendo ministrar diante de Deus, oferecendo gratidão, adoração, como sacerdote na presença de Deus. E certamente há de reinar com dignidade aqui neste mundo, no reino milenar dele. Mas vamos pensar um pouco mais sobre esse altar que eles levantaram ali no antigo terreno do templo de Salomão. Que privilégio erguer esse altar, o altar de bronze. Mas logo eu me lembro que nós temos um altar. Imagine, amados irmãos, esse altar fala-nos do Senhor Jesus Cristo. E assim temos pessoas querendo dar um lugar de preeminência, querendo priorizar a construção do altar. Ou seja, como crentes de hoje, querendo santificar o Senhor Jesus Cristo nos seus corações, dando para Ele o lugar preeminente. Que seja assim no nosso caso. Que nós edifiquemos esse altar na nossa vida, dando lugar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas neste momento estou me lembrando daquilo que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 10. Temos um altar. Temos um altar de que não tem direito à autoridade de comer os que servem ao tabernáculo. Na realidade, o escritor aos Hebreus está chegando ao ponto culminante da sua epístola. Ele está chegando ao clímax da sua epístola, dizendo para os seus leitores, escute para mim, por favor. Eu quero declarar claramente nos seus ouvidos que vocês têm que fazer uma escolha. Será para vocês ou judaísmo ou Jesus? Não pode ser os dois. Vocês têm que escolher um. Realmente, era assim mesmo. Porque naqueles dias, certas pessoas, confessando Cristo como Salvador, estavam olhando para trás, lembrando dos seus privilégios lá no templo, lembrando-se do ritual, das cerimônias do templo em Jerusalém. E certas pessoas tinham vontade para retornar para aquilo, abandonando as igrejas de Deus, virando as suas costas até para a pessoa do Senhor Jesus Cristo.
essa carta chegou na hora certa para corrigir isso. E agora, como eu disse, chegando ao clímax desta carta, o escritor está dizendo: vocês têm uma escolha. O judaísmo ou Jesus. Qual? Nos versículos a seguir, ali no capítulo 13, ele mostra que até o próprio sistema levítico serviu para confirmar a veracidade daquela declaração do escritor aos Hebreus. Como assim, diz alguém? O escritor segue dizendo: vocês não sabem? Aquelas ofertas pelo pecado, a vítima foi morta. O sangue da vítima foi levado para dentro do santuário. Porém, o corpo foi levado para fora do arraial. E o corpo foi queimado num fogo consumidor, ali fora do arraial. É por isso o nosso Senhor Jesus Cristo foi levado para fora da porta da cidade de Jerusalém. E ali foi crucificado. Vocês não podem ficar dentro do arraial para desfrutar de comunhão com Cristo, a fim de estar junto com Cristo. Aquelas pessoas tiveram que sair para fora. E por isso nós temos aquela exortação para sair para fora ao Senhor Jesus Cristo. Então, os leitores originais daquela carta ficaram sabendo, pois nós temos uma escolha para tomar. Ficando com o judaísmo, estamos dando as nossas costas para Cristo. Mas nós, sendo verdadeiramente salvos, vamos ter que dizer adeus para o judaísmo. Era assim mesmo. Oh, amados irmãos, temos um altar, o nosso Senhor Jesus Cristo, e o todo suficiente sacrifício dele sobre a cruz. E temos muito para ocupar a nossa mente. Em que podemos nos deleitar. Por muitos dias, o sacrifício todo suficiente do Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus, que morreu uma vez, mas vive por nós, à destra de Deus. Examinando esse assunto mais de perto, eu gostaria de animar os meus irmãos para construir um altar na sua vida. Eu me lembro de Noé descendo da arca, Gênesis capítulo 8, 20. Dá para imaginar aquele homem descendo da arca, num novo mundo, olhando ao seu redor. Não havia outras pessoas, a não ser aquelas 8 pessoas que estavam ali dentro da arca. O que foi que Noé fez? O que foi que ele priorizou? Ele levantou um altar. Abraão, chegando de Ur dos Caldeus, e chegando ali na terra prometida, o que foi que ele fez? Ali em Gênesis capítulo 12, levantou um altar. E o sinal de gratidão, agradecimento. Amados irmãos, temos de cultivar agradecimento e essa graça de gratidão na nossa vida. Temos de levantar o nosso altar, na nossa vida particular, no nosso lar, nas nossas igrejas. Devemos ser um povo grato. Sabemos perfeitamente que ingratidão é uma característica do mundo de hoje e será
uma característica das pessoas dos últimos dias da dispensação da graça de Deus. Conforme em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Pessoas ingratas. Mas sejamos diferentes, porque nós temos muito motivo para dar graças a Deus. Eu me lembro da epístola aos Colossenses, apenas 95 versículos. 6 vezes, pelo menos, o apóstolo Paulo levanta o assunto de agradecimento naquela carta tão breve. Deve ser um assunto importante. E Deus quer que seu povo seja grato, agradecido, que o seu povo tenha vontade para oferecer no altar o fruto dos lábios, isto é, gratidão e adoração. E assim somos exortados para oferecer sobre esse altar certos itens. Quais itens alguém está dizendo? Quais itens? Vamos começar com a nossa própria pessoa. Você já pensou em oferecer a sua própria pessoa sobre esse altar de consagração? Você já pensou em oferecer a si mesmo, de oferecer-se a si mesmo em sacrifício vivo a Deus? Será que você tirou tempo só para refletir nas muitas bênçãos que tem? Você não se sente levado para tentar oferecer a Deus algo da sua pessoa? Deixe-me citar um versículo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O privilégio que temos de oferecer-nos a nós mesmos sobre o altar, como se fosse um sacrifício vivo a Deus. Isso que Deus quer. Deus quer crentes inteiramente consagrados, dedicados a Ele. Crentes vencidos pelo amor de Deus, pelas compaixões de Deus, pelas bênçãos que tem em Cristo. E crentes que têm vontade só para dar-se a si mesmos a Deus. Oh, que façamos isso. Eu sempre digo, deve ser uma experiência normal na vida de todos nós. Aquela vontade de simplesmente oferecer-nos a nós mesmos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O apóstolo Paulo se surpreendeu com a atitude dos crentes da Macedônia, porque os crentes, sendo pobres, queriam colaborar naquela coleta destinada para os carentes da Judeia. Apelaram para o apóstolo Paulo para ter parte nisso. E o apóstolo concedeu o privilégio para eles colaborar nessa coleta. Mas eu me maravilho do fato que lemos o seguinte, que Paulo escreveu em 2 Coríntios 8, versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Para mim é uma maravilha. Crentes querendo contribuir, mas acima de tudo, antes de contribuir para aquela coleta destinada para os pobres na Judeia, eles
se deram a si mesmos, primeiramente, ao Senhor. Que nós sejamos assim também. Que ofereçamos esse sacrifício agradável a Deus. Mas tem outro item que nós podemos oferecer sobre esse altar. Eu já toquei na semana passada as nossas posses. Nós devemos construir esse altar e temos como oferecer a Deus das nossas posses. Eu me lembro de um versículo ali em Hebreus capítulo 13. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Vamos oferecer neste altar o que nós temos, de acordo com a nossa prosperidade. E temos como dar liberalmente a Deus. Na realidade, merece tudo, pois Ele nos salvou. E assim temos como oferecer a nossa pessoa, temos como oferecer as nossas posses, mas ainda em Hebreus capítulo 13, temos como oferecer a Deus os nossos louvores, agradecimentos. E isso que nós lemos no versículo 15 de Hebreus capítulo 13. Portanto, ofereçamos sempre por Ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Você fica contente com a qualidade do seu agradecimento? Você se conforma com aquilo que você contribui no primeiro dia da semana, na hora da ceia do Senhor? Meu irmão, você se levanta para levar a congregação dos crentes para dentro da presença de Deus? Você tem que sentir a sua responsabilidade. Devemos agir como sacerdotes. As nossas irmãs também, não podendo falar audivelmente na hora de uma reunião, ainda tem como apresentar a Deus esse sacrifício. Se lembra dos 10 leprosos em Lucas capítulo 17? 10 homens que foram curados da lepra. Porém, apenas um voltou para dar graças ao Senhor Jesus Cristo. Eu posso sentir a decepção no coração do Senhor Jesus quando ele perguntou: onde estão os 9? Que sejamos pessoas gratas, amados irmãos. Que levantemos esse altar para oferecer sacrifício. E assim lemos algo interessante ali no versículo 3, e firmaram o altar sobre as suas bases. Firmaram. Isso indica que para eles não era uma medida temporária, passageira. Eles tinham vontade para levantar aquele altar, para aquele altar ficar permanentemente naquele local. Oh, que haja resolução assim no nosso coração quanto às nossas obrigações para com Deus. Que nós possamos firmar o nosso altar nas suas bases. Estou apelando para os irmãos, porque eu acho podemos melhorar a qualidade da nossa adoração
nas nossas reuniões. Temos oportunidade de adorar em todas as reuniões. Temos. Não apenas na ceia do Senhor. Mas pensando na ceia do Senhor, muitas vezes lamentamos por causa da escassez de adoração. A qualidade que deixa a desejar. Vamos melhorar essa situação nas nossas reuniões. Resolução. E ainda vamos pensar na reconstrução. Porque depois de levantar o altar, eles começaram a tomar medidas para lançar os fundamentos da casa de Deus. E de novo nós lemos dos dois líderes, Zorobabel, Jesua. Esses dois homens, de novo, dando um bom exemplo, levantaram-se para trabalhar. Eu gosto disso. Esses homens não tinham medo de trabalho árduo. E estavam ali para dar um bom exemplo, participando nos trabalhos ali em Jerusalém. Assim, os anciãos entre nós também não temem, não deveriam temer. Trabalho árduo. Os irmãos têm que participar. Isto é, saúde permitindo. Os irmãos líderes têm que participar entre nós nos trabalhos da Igreja de Deus. Mas nós lemos aqui dos fundamentos, lançando os fundamentos. Isto faz-me lembrar da necessidade de lançar fundamento quanto à construção de um templo de Deus aqui no mundo de hoje. Estou me referindo às igrejas de Deus, porque em 1 Coríntios capítulo 3 nós lemos que as igrejas de Deus são como templo de Deus. Templo de Deus. Mas, visando a construção de um templo de Deus, alguém tem que lançar o fundamento. Quem é este alguém? Aqueles que pregam o Evangelho. Essas têm o privilégio de lançar o fundamento numa localidade, visando a edificação de um templo de Deus. Certamente os irmãos estão se lembrando do apóstolo Paulo, quando ele entrou na cidade de Corinto, ficou lá 18 meses, anunciando as boas novas do Evangelho. Nós lemos as palavras dele em 1 Coríntios capítulo 3 e 10, e também versículo 11, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O que nós temos aqui nesses versículos? O trabalho do apóstolo Paulo na cidade de Jerusalém, na cidade de Corinto. Porque durante 18 meses, ele lançava o fundamento da Igreja de Deus naquela cidade. Como assim? Através da pregação fiel do Evangelho da graça de Deus. Apresentando às pessoas ali na cidade a gloriosa pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, temos de ser fiéis na nossa pregação do Evangelho da graça de Deus. E o Evangelho é mais do que aquelas advertências sobre o pecado e sobre o inferno. Estou dizendo que a pregação do Evangelho é muito mais do que aquilo.
Nós temos de apresentar positivamente a gloriosa pessoa do Senhor Jesus Cristo, declarando, mesmo para os pecadores, a sua pessoa, o fato que é Deus manifestado em carne. E temos de explicar para os ouvintes da suficiência daquela obra de expiação que fez sobre a cruz. Dessa forma, estamos lançando o fundamento da igreja. Mas todos nós fazemos parte de uma igreja. Isto indica que alguém já trabalhou nas nossas localidades, lançando o fundamento da nossa igreja. Mas será que um irmão está pensando em ir para uma cidade, mesmo para trabalhar? Quem sabe um irmão com vontade para tirar férias por 2 semanas? Um irmão já pensou em visitar uma cidade onde não tem igreja de Deus? Para trabalhar, para lançar o fundamento de uma igreja de Deus, por exemplo, através da sua pregação do Evangelho. Pode ser na forma de um folheto, pode ser no ar livre, ou pode alugar uma peça para fazer pregações do Evangelho. Eu gostaria de incentivar os irmãos para fazer isso, porque mesmo no nosso estado, Rio Grande do Sul, talvez haja mais do que 300 cidades ainda, nas quais o verdadeiro evangelho nunca entrou. Mas alguém tem que entrar com o evangelho para evangelizar, para lançar o fundamento de uma igreja de Deus. Mas nós temos o privilégio de construir em cima do fundamento já posto. Nós que fazemos parte de uma igreja de Deus, temos como contribuir para a construção da igreja, levantando as paredes. Mas como o apóstolo Paulo instruiu aqui em 1 Coríntios capítulo 3, mas veja cada um como edifica sobre ele. Veja cada um como edifica sobre o fundamento. A qualidade do nosso trabalho é muito importante. A qualidade dos materiais que nós usamos na construção da nossa igreja. Você já pensou nisso? Ali em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo menciona 6 materiais que podem ser divididos em 2 grupos. Incombustíveis e os combustíveis. Incombustíveis, ouro, prata, pedras preciosas. Combustíveis, madeira, feno, palha. Qual tipo de material você está usando na construção da sua igreja? Você está se servindo de qual tipo de material? Você se importa com isso? Olha, amados irmãos, todos nós temos uma parte a desempenhar para o bem-estar da nossa igreja. Cada irmão assumiu um compromisso ao ser recebido na comunhão. E você tem uma responsabilidade. O apóstolo diz ali em 1 Coríntios 3 que o dia vem vindo em que a qualidade do nosso trabalho será avaliada por meio do fogo. E sabemos o que há de acontecer com a madeira, feno e palha. Esses
essas coisas serão consumidas no fogo. O ouro, prata, pedras preciosas vão permanecer. Será que você tem interesse no show? Você tem interesse no volume? Porque madeira, feno e palha são coisas volumosas, relativamente baratas, leves, fáceis de encontrar. Será que você anda relaxado a respeito da sua igreja, não se importando com a qualidade da sua igreja? Qualquer coisa serviria para você? E isso que você pensa sobre a sua igreja? Vamos ter que minar para encontrar o ouro. Vamos ter que passar tempo na presença de Deus para encontrar a prata e pedras preciosas. Essas coisas valem muito para o bem da nossa igreja, seja qual for a nossa igreja. Então, nós temos que tomar muito cuidado ao construir em cima do fundamento já lançado na nossa localidade. Mas, felizmente, nós temos como contribuir para o bom andamento do trabalho nas nossas igrejas. E temos aqui as pessoas, de novo, com um homem só, na cidade de Jerusalém, pondo mão no trabalho, cada qual participando, fazendo o que pudesse para o bem do trabalho, para o progresso do trabalho. Cada um de nós tem uma responsabilidade e temos como participar no trabalho da nossa igreja. Que o irmão não seja relaxado, mas que façamos o máximo possível até a vinda do Senhor Jesus. Mas terminando o capítulo, nós temos a reação do povo. Porque nós lemos que pessoas, enfim, enxergando o progresso do trabalho, os fundamentos já lançados e agora as paredes começando a se levantar, houve grande júbilo, alegria. Porque, enfim, havia sinais de obediência da parte deste povo. Queriam estar de bem com Deus. E queriam dar para Deus o que lhe devia. Isto é, queriam oferecer em cima do altar aqueles sacrifícios de grande valor para Deus, agradando o seu coração. E por isso havia júbilo, alegria, contentamento, prazer da parte de muitos dos judeus ali em Jerusalém. Mas havia outros, talvez os mais velhos, que conheciam o templo de Salomão, mas agora enxergando os fundamentos lançados, dava para perceber, olha, esta casa não será como a casa de Salomão. E por isso choraram. Ficaram desapontados. Havia nos seus corações tristeza. Irmãos, a verdade é a seguinte: podemos lamentar, podemos chorar, reconhecendo que nos nossos dias não há tanta bênção. Tem pouco progresso espiritual nas nossas vidas. Pouca bênção como resultado da pregação do Evangelho. Podemos chorar, mas eu me lembrei de um versículo ali em Filipenses, capítulo 3. As palavras do apóstolo Paulo: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado,
Mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não adianta muito chorar, amados irmãos. Devemos levantar a nossa cabeça e devemos prosseguir. Isto é, temos de correr mais, tendo o nosso olho no prêmio, e temos de nos esforçar para alcançar a linha de chegada. Ok, não desanimemos. Temos muito motivo para nos alegrar. Assim, levantemos a nossa cabeça para continuar no trabalho até a vinda do Senhor Jesus Cristo. O Salvador prometeu para estar conosco até a consumação dos séculos, até o fim da dispensação da graça de Deus. E a obra da construção da igreja, ele mesmo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra essa obra, indicando que esse trabalho da edificação da igreja, o corpo de Cristo, há de continuar até o último dia. Ou que sejamos fiéis na nossa participação nesse trabalho. Assim, nós temos um bom início do trabalho aqui em Jerusalém, nos dias de Zorobabel e Jesua, priorizando o altar. Eles levantaram o altar e começaram os sacrifícios, os holocaustos. Isto é, queriam manter comunhão com Deus e queriam demonstrar a sua gratidão. Depois disso, lançando os fundamentos, começaram a levantar as paredes. Mas nós lemos das duas reações. A reação de júbilo e a de tristeza. Mas, felizmente, a obra continuou em Jerusalém. Mas, quem sabe, em outra ocasião, vamos descobrir que certos adversários estavam ali observando tudo e tinham vontade para atrapalhar, impedir o trabalho. Mas, pelo menos, aqui no capítulo 3, havia um bom começo. Irmãos, sejamos animados para continuar no trabalho até a vinda do Senhor Jesus Cristo.